Olá, pessoal! Então, agora para fechar essa parte de higiene corporal, nós vamos trabalhar especificamente a higiene corporal e a implementação desse cuidado. Então, a gente espera que você agora assimile a parte teórica desse cuidado, especificamente dentro do que a gente pode já discutir ainda dentro de sala de aula. Essa aula, esse bloco agora, que é das intervenções, elas são voltadas principalmente para a prática, mas necessita essa discussão prévia ainda a nível teórico. Então, espero que vocês fiquem ligados e anotem tudo e observem tudo, e as perguntas fiquem para o momento de discussão no fórum ou até mesmo no Tira Dúvidas, ok, pessoal? Então, nós vamos trabalhar especificamente agora as intervenções de enfermagem na higienização corporal, seguindo o processo de enfermagem. Então, nós vamos agora discutir as intervenções que podem ser realizadas, as principais, identificar os princípios básicos para a realização do banho no leito, okay? que é a intervenção onde requer uma atenção maior da equipe de enfermagem. Okay? Bem, dentro da implementação, né, vocês vão observar o quê? Vocês vão executar aquilo que vocês planejaram, sejam ele desde a higiene íntima, a tricotomia, a corte de unhas, banho no leito, ou higienização capilar, couro cabeludo e cabelo. Então, vocês vão observar que há essa necessidade de um planejamento inicial, que a gente já discutiu nas outras videoaulas, a gente já apresentou, mas essa organização ela vai ser pautada de acordo com a rotina do ambiente hospitalar ou da unidade de cuidado que você vai atuar. E nesse ponto a gente quer trazer uma observação para vocês. Esse planejamento ele deve ser colocado dentro da rotina de cuidado do paciente. Muitas vezes isso é negligenciado. Então, assim, de não ser colocado dentro... Não, quando der, nós vamos banhar o paciente. Não, faz parte do cuidado dele no dia a dia, da internação, também a higienização corporal. Como é a mesma ponto que você pode comparar ao dar um medicamento, ou aspirar o paciente, ou levar ele para deambular. Então, todos esses cuidados têm um peso na hora da recuperação do paciente. Bem, dentro da implementação e as intervenções que a gente vai colocar, a gente já até pontuou muitas dessas intervenções, como a higiene oral, o cuidado com os cabelos, e aí se diz lavar e pentear, a tricotomia dos pelos da face, também pode ser feita a tricotomia corporal de áreas específicas para tratamento, e também a tricotomia íntima. Lembrando que a tricotomia, embora se tenha hoje no mercado tricotomizadores, né, aparelhos que vão retirar parte desse pelo com lâminas descartáveis, hoje a gente tem a preconização de não fazer fazer essa tricotomia dessa forma. A gente espera que seja feito realmente com tesoura, só fazendo o corte, né, o mais próximo possível da pele desse pelo, ok? Tendo em vista o risco de contaminação, de lesão que possa ocorrer. A higiene corporal completa, incluindo as unhas, lavagem das mãos, que isso já falei para vocês, que isso é corriqueiro, pode ser até colocado como cuidado implementar isso após refeições. E a higiene íntima após as eliminações, antes de realização do cateterismo vesical, a gente vai ver isso em outra aula também, e após a retirada da sonda vesical. Então, toda vez que se for manipular genitália do paciente ou ânus, a gente, em termos para higienização ou algum procedimento, a gente necessita fazer essa higienização antes e depois. E o processo também de educação em saúde, já que teremos pacientes de diversos aspectos, diversas culturas, onde os princípios básicos de biossegurança e higienização corporal devem ser apresentados e gerar um processo educacional, ok? Bem, a gente observa dentro da implementação o uso de práticas afetuosas, então assim, a gente tem que ir com calma, apresentar o que vai ser feito, né, com voz suave, nada de grosseria, nada de aperreio, e porque o banho é colocado como um dos pontos de relaxamento. Então, se o profissional já está tratando aquele paciente, né, com um tom de voz alterado, ele já entra dentro do procedimento de forma receosa.
A identificação e preparo do material disponível, aquilo que a gente já discutiu nas tecnologias, né, principalmente no bloco da higienização corporal no ambiente hospitalar. Precisa saber os kits que tem de banho, toalha, lençol, a troca de roupa do paciente. Você vai também analisar o que é que o paciente tem de disponível para poder fazer a sua higienização, sabonete líquido, shampoo, hidratante, assim por diante. Preparar o ambiente, também já discuti isso com vocês, e o preparo do paciente, se ele está confortável ou não, se ele tem dor, se nesse caso, se estiver com dor, essa dor, ele pode ser analgesiado, tem algum tipo de medicamento para analgesia para ele, que possa ser ofertado, então a gente observa isso também, as limitações do paciente na hora desse preparo. E a gente começa a fazer a avaliação. Então você coloca como meta dentro da sua avaliação o que você vai colocar como medida de alcance, né? Higienizar todo o paciente, parte dele, ou até ele suportar. Avaliar as respostas do paciente, no caso, se ele se adaptou ou não com aquela higienização, ou o aspecto de higiene que você quer trabalhar. Inspecionar a pele do paciente para identificar se a sujidade foi efetivamente removida. Isso também é importante. E claro que a gente observa que esse cerúmen, né, que fica na pele, ele tem um residual, então acaba que muitas vezes, se ele não for sendo bem removido, isso vai ter uma aderência. E até mesmo o aspecto do próprio produto que vai ser utilizado, shampoo, sabonete, e eles geram resíduos se não forem bem retirados, ok? Avaliar se houve melhora do conforto, relaxamento do paciente, isso ele vai falar para você, ou ele vai expressar isso com um gesto, com um sorriso, ou até mesmo com uma expressão facial mais agradável. Vocês vão documentar, registrar as ações que foi executada e realizar nova coleta de dados e planejamento das ações necessárias, né, à medida do possível. Se o quadro clínico do paciente vai mudando, para melhor ou para pior, também você vai alterando essa avaliação e a necessidade da higienização corporal. Bem, ainda na avaliação, nós vamos inspecionar a condição da pele, como a gente já comentou, determinar o nível de conforto, também pedir para o paciente demonstre a capacidade de autocuidado e pergunte ao paciente se as expectativas estão sendo satisfeitas. No caso, se ele está gostando ou se ele gostou da higienização que foi feita da última vez e se ele sugere alguma alteração, alguma modificação. Também a gente aponta a necessidade de conhecimento sobre o que vai ser limpo, né, higienizado, pele, mucosa, unhas, pelos, então tentar também trazer esse resgate da relevância dessa higienização, desse banho no leito, né, dessa intervenção que você vai observar. E também as estruturas que precisam de um cuidado maior, no caso feridas ou áreas em cicatrização, ok? Ele precisa saber dessa necessidade da higienização. Dentro das necessidades de padrão, use os resultados esperados que você já colocou, né? O paciente está relaxado, higienizado, com menor risco de infecção, para avaliar as respostas do paciente ao cuidado com os padrões de evolução. Então, à medida que você está evoluindo com a higienização, você também evolui se o paciente tem uma melhora do quadro clínico, melhora do conforto, relaxamento e também uma menor, né, taxa de infecção de uma forma geral. Meça todas essas características, como o tamanho das lesões e o grau de edema, né, com exatidão e precisão, se for necessário, é um dos pontos. A parte também da avaliação das necessidades de experiências prévias na evolução dessas respostas, é bem interessante, e de atitude, como a gente já colocou também na outra aula. E agora a gente parte prioritariamente, para a higienização corporal. Então, a gente já tem como objetivo gerar esse conforto físico e emocional, também como um ponto focal, limpeza da pele, e estimular a circulação, como a gente já colocou, lembrando que essa estimulação ela vai ser dada principalmente pelo movimento da água, massagem da mão do profissional, do cuidador, na realização dessa higienização, ok? Que também promove um relaxamento. Lembrando, se o paciente tiver alguma dor, né, muscular ou óssea, ele não vai ter esse relaxamento tão fácil. Ele vai apresentar muitas vezes dor na hora de massagear, mas isso é algo que você já fez na avaliação, né, identificou pontos dolorosos e aí você vai ter esse cuidado maior na hora de massagear a pele durante a higienização. Bem, a gente também vai colocar como ponto o corte e limpeza das unhas, manutenção de roupas limpas,
melhora da autoestima de uma forma geral, redução dos odores, isso é fato, e promoção da amplitude dos movimentos, já que a gente vai estimular também o autocuidado, que ele faça esse movimento. Tanto passivo como ativo. Ativo, a gente estimulando ele fazer, e passivo você ampliando a perna, o braço, né, as estruturas ósseas do paciente. Isso é muito importante. E considere as rotinas de cuidado do paciente, o que ele tinha antes, como eu coloquei já para vocês, né? O horário, o tipo de banho, o tipo de produto, tudo isso vai ser levado em consideração. E a extensão e o tipo e frequência dos banhos dependem da capacidade física, dos problemas de saúde e do grau de higiene necessário para o paciente. Vou dar um exemplo para vocês. Um bebê, uma criança, ela toma vários banhos ao dia. Então, ela evacuou, a mãe leva e higieniza. Então, assim, é uma rotina voltada para a criança. No adulto, a gente não tem essa rotina de vários banhos ao dia. Então, a gente vai ter um banho, no máximo 2. Ou, se o paciente apresentar algum quadro de secreção, eliminação, vesical urinária em abundância e que se justifique a higienização, a gente faz também esse banho. Mas, geralmente, é um banho, até mesmo devido ao esforço físico que o paciente vai fazer, e a gente coloca isso como algo primordial, pelo menos um banho. Se não é possível, a gente vai partir para as higienizações, ok? Higienização íntima do paciente, né? De uma forma bem superficial. E vocês vão ter como opção o banho no leito completo, né? Paciente totalmente restrito, o banho de aspersão no chuveiro, então a gente vai levar o paciente até o banheiro da enfermaria ou do apartamento, e o banho no leito incompleto, né, que é o banho no leito que consiste em lavar apenas as partes do corpo que causariam desconfortos, se não lavadas, como as mãos, rosto, axila e região perianal, ok? Então a gente chama, habitualmente chama isso de asseio, né? O paciente fez um asseio, né? Geralmente quando o paciente está muito grave na UTI, a gente não faz o banho completo, a gente mobiliza bem menos o paciente fazendo o banho incompleto. O banho de ablução, né, que é com a cuiazinha, né, o banho na banheira ou na pia, né, a gente não faz isso no dia a dia, né, no hospital, mas pode ser feito em casa. E se for no hospital, a gente ainda pode fazer alguma tentativa com crianças, bebês, né? E o banho de imersão, que é o da banheira também, que vai ser voltado para os bebês neonatos, ok? Dentro dos cuidados, a gente vai trabalhar privacidade, segurança e aquecimento. Eu já trabalhei todos esses pontos com vocês em momentos anteriores, eu só queria reforçar, lembrando que essa privacidade é primordial, porque se não houver privacidade, o paciente estiver consciente, né, e orientado, ele vai, no segundo momento, às vezes se recusar a realizar o banho no leito, porque ele não quer mais passar por aquele momento de constrangimento, ok? Segurança, mantenha as grades laterais da cama elevada. A equipe que está realizando a higienização, né, desse banho é uma equipe capacitada, treinada, que está atenta aos dispositivos que o paciente tem, também está atenta à iluminação, às correntes de ar, ok? E o aquecimento, como eu já falei para vocês, que é outro ponto muito forte. É um desconforto que não só o paciente hospitalizado vai ter, mas até dentro de casa, se você sai do banho e vai para uma corrente de ar muito fria ou com muito vento, a gente vai ter um desconforto, né? Uma alteração brusca, né, do ambiente, né, da temperatura do ambiente. Também a gente vai trabalhar a independência, né, encorajar o paciente a participar o máximo possível, e as necessidades, deixar o material de roupas pessoais e de cama próxima ao leito. Então a gente vai observar também o que vai ser necessário deixar tudo a postos. Não é algo que você vai buscar no meio do caminho, então já tem que estar tudo na sua cabeça, esse planejamento. E dentro dos cuidados que a gente vai ter, como eu já comentei também lá na videoaula dos cuidados, né, no ambiente hospitalar, a questão da proteção contra a contaminação. Então a gente sempre vai iniciar a higienização do menos contaminado para o mais contaminado. Isso é um princípio desde dos pacientes, como também da estrutura corpórea do indivíduo. Então, você vai partir do menos contaminado para o mais contaminado. Lembrando que as regiões mais contaminadas quais são? Genitália, né, região genital, né? Genitalianos.
Então, a gente vai higienizar todas as partes e deixar por último essas duas regiões, ok? Paciente com evacuação no leito, retirar a fralda e limpar com papel higiênico ou pano úmido antes de começar a higiene corporal. Isso é básico, porque se você começar a mobilizar o paciente e for jogando água, como vocês viram lá nos dispositivos que eu mostrei, essa vai se misturar com essa evacuação, então vai virar uma pastinha e vai sujar mais ainda o paciente. Lembrando que a gente faz esse reforço da higiene anal antes e durante e depois. Então, assim, a gente repete a higienização no final. A troca de luvas, né? E lavar as mãos antes de começar o banho. Não colocar a roupa suja no chão, isso é básico. A gente precisa ter um upper, né? Não tem foto aqui, mas depois eu posso mostrar na discussão para vocês. É um cestinho só para roupa suja, certo? Encaminhar a roupa local adequado, que no caso aqui vai ser a lavanderia ou o expurgo, né? Cada hospital tem uma opção específica para colocar. E usar as precauções padrão antes, durante e após. Então a gente vai ter que usar um avental impermeável, acredito que a professora Paula também falou de biossegurança, isso, luva, máscara, gorro, porque a gente vai trabalhar com respingos de água, de secreções, e um avental impermeável, ok? Se não for um avental impermeável, mas pelo menos um avental que você vai poder trocar depois, ok? Conservação da energia. Lembra que eu já pontuei várias vezes que durante a higienização corporal o paciente vai ter um desgaste calórico e de energia, então a gente vai também organizar todo o material necessário antes de iniciar o banho, e para tanto a equipe como o paciente não ter esse desgaste, né, de demora do procedimento. Então, usar água morna, se possível, manter o paciente coberto sempre, sempre, sempre. Em alguns momentos você vai ter que descobrir o paciente para higienizar, é claro, mas a genitália e os seios da mama da mulher, eles devem ser descobertos somente quando forem higienizados. Depois a gente tem que cobrir. A gente não pode expor o paciente em nenhum momento de forma discriminada, né, desnecessária. Não demorar na realização desse cuidado para não cansar o paciente, já como falei isso para vocês. Se o paciente precisa ficar lateralizado, essa lateralização, eu vou falar um pouquinho em outra aula para vocês sobre mobilidade. Essa lateralização ela diminui a capacidade da expansão pulmonar, então automaticamente o paciente vai diminuir a taxa de oxigenação. Parece algo que vocês, professor, não, isso não existe, existe. Então, assim, a lateralização do paciente ela vai mudar toda a hemodinâmica do paciente, e isso parece algo simples, mas isso pode levar à morte do paciente. Logo após o banho, o paciente pode morrer. Então a gente precisa ter esse cuidado, principalmente se o enfermeiro e a equipe não fez uma avaliação prévia do estado hemodinâmico do paciente e dos seus sinais vitais, ok? A participação do paciente, eu já venho reforçando isso em vários momentos, né? Explicar, orientar e conversar com ele, coordenar junto com ele esse procedimento. Também se preocupar caso ele tenha algum curativo, algum dispositivo que precisa renovar essa cobertura. Perguntar se o paciente quer urinar, evacuar antes de iniciar o banho, isso é importante. Lembrando, se ele for responsivo, né, a gente estimula o máximo possível. Mas eu já também comentei com vocês que a evacuação e a eliminação ela ocorre muitas vezes durante ou logo após a higienização, devido ao relaxamento que o banho provoca. Estimular a participação do paciente, e também a gente vai não deixar o paciente sozinho ou desamparado em nenhum momento, já que ele vai estar num momento bem fragilizado. Então a gente sempre tenta ficar conversando com o paciente durante o procedimento, principalmente se for um paciente idoso, onde a gente já tem um quadro de demência associado, onde ele se coloca em risco por vários outros motivos, ok? E a orientação que vocês vão observar é evitar massagear áreas da pele avermelhada. Então, ali, se está avermelhada é porque já está tendo um tipo de lesão, alguma hiperemia, né? Então, a gente já evita fazer massagens mais bruscas. Informar a enfermeira informações sobre a pele do paciente, no caso, se tem alguma alteração. Posicionar corretamente os pacientes com limitações musculoesqueléticas, e se ele tem algum dispositivo, seja ele uma sonda vesical de demora ou um acesso venoso periférico, essa expansão do movimento a gente vai ter que ter muito cuidado para não, como é que eu posso dizer, deslocar o dispositivo ou até mesmo tracionar esse dispositivo no paciente, levando um risco de desconexão, e relatar se o paciente apresenta fadiga, falta de ar ou dor durante o banho. Isso vai ser visível para vocês, não precisa você estar perguntando, mas vai estar bem visível para vocês. Dentro do preparo, a gente vai eliminar as correntes de ar, garantir a privacidade, reunir todo o material e verificar se o leito está travado, né?
para ele não escorregar durante o procedimento. Lembrando, se for ter escoamento de água durante esse banho, né, a gente pede que essa região seja uma região que seja lavada, ou então que tenha um sistema de drenagem fácil, ok? Senão a gente tenta otimizar o recurso dessa água o menos possível, ok? Eu não comentei aqui com vocês, mas só para trazer um pouquinho o contexto, eu posso até depois estar mandando para vocês o material específico sobre isso, mas a gente tem dentro do tratamento terapêutico o banho terapêutico, que é específico para os pacientes com queimaduras. Então, é uma cama específica, né? No caso, é uma macazinha específica de banho no leito. O paciente recebe anestésico antes, porque tem muita dor associado. Então, em outro momento, quando a gente estiver discutindo queimaduras, né? Acho que vocês vão ver também em outra disciplina, a gente pode também estar abordando isso com vocês, certo? É só para vocês me ver a memória agora e discutir isso com vocês, mas é importante que depois vocês tenham cuidado que o banho no leito que é dado no paciente grande queimado, ele é diferente desse banho no leito. É um banho no leito bem específico, o paciente é higienizado, é tirado todos os curativos, né? E logo em seguida o paciente é tomado um banho bem rápido, depois feito toda a cobertura novamente. E o paciente é acompanhado durante o banho pela enfermeira, anestesista, médico cirurgião, técnicos de enfermagem, porque tem que ser muito rápido e causa muito desconforto para o paciente. Então, aqui são os materiais que nós vamos precisar, mas eu não vou citar um por um, mas eu queria deixar claro, quando a gente for trabalhar a questão da prática, a gente vai voltar a esse ponto dos materiais separadamente, certo? Mas lembrando que, no caso, como a gente não tem aquele sistema usualmente em todas as unidades, né, hospitalares do Brasil, que é aquele sistema de kit do banho no leito, ou até mesmo aquele compressor da ducha, a gente vai separar realmente a água aquecida em uma bacia com água limpa e uma bacia para água suja e o algodão ou um pano apropriado para fazer a higienização. Esse paninho, depois eu vou mostrar na prática para vocês, que é uma dobradurazinha que a gente faz, ok? Para poder fazer a higienização do paciente. E todo o material de EPI, saco de lixo, né? Tudo que a gente vai precisar depois. Se o paciente usa fralda, a gente também vai colocar a fralda dentro do recipiente. Dentro do banho no leito, a gente vai identificar o paciente, vai avaliar a tolerância dele, você já fez isso, vai ver os movimentos, vai observar a extensão desses dispositivos que ele tem, sonda, né, ventilador mecânico, acesso venoso, e explicar o procedimento se ele for consciente e orientado, até mesmo para pedir a participação dele. Depois a gente vai partir para a execução. Dentro do processo, a gente inicialmente, se for o dia de higienizar o couro cabeludo e cabelo, a gente inicia por essa parte, até mesmo porque é uma das partes mais demoradas, principalmente se for cabelos longos. Escovar e pentear esses cabelos e colocar protetores auriculares, né, para não entrar água dentro do ouvidinho do paciente. E utilizar pequena quantidade de shampoo, sempre. Aqui é só um exemplo, né, quando a gente não tem. Também eu vou ensinar outras técnicas para vocês, com saquinho de lixo, com dispositivos que a gente pode fazer até mesmo com a toalha, certo? Aqui, essa bacia é como se fosse para simular aquele kit que vocês viram na outra aula. A lavagem dos cabelos proporciona principalmente a estimulação da circulação do couro cabeludo, evita o aparecimento de pedículos, né, e gera muito conforto e relaxamento para o paciente. Depois que for você pentear os cabelos, penteia do jeito que o paciente gosta, mas no caso de pacientes com cabelos longos, sejam eles homens ou mulheres, a gente tenta também fazer sistemas de tranças ou amarraduras que o cabelo do paciente não fique tão solto, espalhado e fácil de provocar algum... a gente fala, como é que eu posso dizer? Enlinhado, né? A gente costuma falar aqui no Nordeste enlinhado, mas que ele vai estar embaraçado, né? E aí, na hora que a gente for pentear, a gente vai ter dificuldade. Depois a gente parte para a área dos olhos. Nessa hora a cama ainda vai estar um pouco elevada, certo? Olhos, nariz, boca, e aí a gente vai partindo para os olhos, toda essa área com muita delicadeza, do canto interno para a área externa, secar bem delicadamente. Se necessário, a gente também pode higienizar a narina do paciente com soro fisiológico, ok?
Se o paciente tem uma sonda nasogástrica, um dispositivo de alimentação, a gente vai também trocar essa fixação, limpar se estiver sujinho, ok? E nunca inserir cotonete do comprimento do botão além do comprimento do algodão que tem dentro dele. Na verdade, o cotonete ele deve ser pouquíssimo utilizado no ambiente hospitalar, né? Pelo risco de perfuração que a gente não recomenda tanto, ok? Dentro da higiene bucal, nem todos os pacientes vão conseguir fazer a higiene oral com pasta de dente, né, o creme dental, junto com a escova. Por quê, Thiago? Primeiro que ele não vai ter força. E você realizando esse movimento e o paciente não tem um reflexo de deglutição, né, preservado, ele vai se engasgar com essa pasta, né, com esse creme dental, junto com um pouquinho de água que você colocou. Então, nesse caso, a gente tem que a gente vai preparar uma soluçãozinha com enxaguante bucal e fazer mesmo manualmente com a espátulazinha e uma gaze, fazer todo esse movimento, que não vai ficar tão bem limpo como é a escova, mas pelo menos a gente tentou, certo? A gente vai fazendo essa tentativa. Se o paciente for consciente, a gente estimula o autocuidado dele, prepara todo o material, dá para a mão dele, ele faz essa higienização e ele faz essa expele, né, essa água, né, que ele higienizou dentro de uma cuba, né, dentro de um copo, ok? E a gente sempre vai lembrar disso. E aí tem outra situação, se o paciente está entubado, né, em ventilação mecânica, a gente vai ter que usar essa higienização com soro e também com enxaguante bucal. A gente vai usar outros recursos, ok? E no caso de prótese, a gente também faz a remoção e a gente pode pedir para o próprio paciente fazer a higienização. Se ele não conseguir, a gente vai ter que fazer a higienização dessa prótese dele, ok? Usando sempre luvas, né? Tudo que eu falei até agora é com luva, nada a gente vai tirar a luva. Limpeza das unhas e cortes. Lembrando, pacientes que têm problemas de circulatórios, né, neuropatias, pacientes diabéticos ou pacientes que fazem uso de anticoagulantes em doses elevadas, a gente vai ter muito cuidado na hora de higienizar essas unhas, pelo risco de sangramento, o risco de dificuldade de cicatrização, no caso dos pacientes diabéticos, e nos neuropatas, até mesmo a questão da sensibilidade. Então a gente vai optar sempre em realizar esses cortes em momentos bem apropriados e também de forma bem preventiva, sem necessariamente fazer intervenções mais agressivas, cortando muito a unha do paciente, né? Lembrando que aqui é o corte das unhas, nada de alicate, certo? Então não vai tirar, não vai fazer a pediculose, né? Desculpa, não, ninguém vai ser manicure e pedicure, né? Tirando o excesso de carne morta, ok? Usar os cortadores, né, se possível. A gente também recomenda muito usar a lixa, porque a lixa ela vai comendo um pouquinho da unha e vai baixando o tamanho da unha do paciente. Então você cortou naquele primeiro momento e depois vai fazendo o lixamento como manutenção. Aí o paciente passa um bom tempo sem necessidade de corte da unha. E aí é que a gente segue para a higiene da pele, né? No caso, de uma forma geral, o corpo como um todo, realizar massagem de conforto após o banho. A gente sempre vai estar utilizando hidratantes, a gente não utiliza óleo, certo? Vocês vão ver ainda muitas recomendações na literatura ou até mesmo no dia a dia, o uso do óleo de girassol para fazer massagem no paciente. Esse uso desse óleo, ele tem, como é que eu posso dizer, recomendações bem restritas. Então, principalmente para o nosso clima que é quente. Então, a gente opta muito mais usar o hidratante, porque ele tem uma ação, primeiro, como o nome diz, ele vai hidratar a pele do paciente e ele também é mais refrescante. Então, a gente opta usar mais o hidratante do que o óleo. Ok, pessoal? Não usa muito óleo, por favor. E se já tem alguma região que tem alguma hiperemia, que já pode ser início de uma lesão por pressão, estágio 1, a gente não vai fazer massagem, a gente só hidrata sem fazer movimentos mais fortes, ok? E na região perianal, sempre que possível, encorajar o paciente a realizar esse cuidado. Nem sempre ele consegue pela distância, pela posição que ele está, mas sempre que possível a gente vai estimular. E em mulheres, a gente deve inspecionar também a região perineal e a roupa de cama em busca de sinais de sangramento vaginal. Isso também é algo que a gente pode observar. Ou na roupa, ou na fraldinha, alguma região que está lá presente. Dentro dos cuidados com o leito, que a gente pode colocar dentro da execução, manter esse leito sempre limpo e confortável, isso é uma regra.
E antes da troca de roupa de cama, limpe o colchão com álcool e algodão. Isso também é uma recomendação que a gente sempre coloca, mas nem sempre é executado. Então você tirou toda a roupa de cama, vai trocar, botar a roupa nova, a gente coloca, passa um álcool líquido, passa um paninho, espera secar ou pelo menos, né, diminuir, evaporar um pouco mais. O colchão ele é impermeável, então ele também, se eu tirei o sujo, ele pode ficar ali restos, né, sujidades, né, que ficaram ali do lençol anterior e que eu preciso também higienizar, ok? As dobraduras, né, que a gente sempre vai pontuar muito isso, né, esticamento esse lençol. E por último, que você já executou tudo isso, a gente vai ter um momento prático de executar tudo isso, você vai separar esse material, você vai posicionar o paciente, você ainda pode, né, depender da preferência do paciente, aplicar desodorantes, alguma colônia, lembrando que a gente vai evitar odores não, desculpa, fragrâncias muito fortes, certo? Depois de tudo isso, deixar o paciente bem acomodado na posição que ele vai ficar naquele momento. E depois ir lá no prontuáriozinho dele e anotar, fazer as anotações de enfermagem sobre o que foi feito, no caso a higiene corporal, do que foi feito, hidratação, né, e também as observações se foi trocado algum curativo, algum dispositivo, né, alguma fixação. Ok? Bem, essas são essas referências de uma forma geral. Eu peço que vocês vejam também a Potter, que é o livro que a gente mais utiliza, como, vamos dizer assim, como base para essa disciplina de uma forma geral. Ok? Espero ter ajudado vocês nessa primeira aula. Eu sei que não é a mesma coisa que uma aula ao vivo, onde vocês podem estar perguntando, mas a gente vai ter um momento de tira dúvidas nos encontros, ok? E era isso, pessoal. Obrigado e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.